resolve fugir da presença do Senhor. Mesmo sendo comissionado, Jonas resolve ir contra a vontade de Deus. Isso nos mostra que mesmo que nós tenhamos um propósito, tenhamos um chamado, que Deus tem um chamado para todas as pessoas que estão nessa terra, isso não significa que todos nós vamos conseguir exercer esse chamado, porque ainda temos nós o livre-arbítrio de escolher obedecer a Deus ou escolher se opor à vontade de Deus e nos afastar e fugir dessa responsabilidade, desse chamado, que foi o que o profeta resolveu fazer. E um ponto interessante a se notar é que Jonas, quando ele vai entrar no barco, ele paga a passagem e ele embarca num navio cheio de marinheiros pagãos. Irmãos, muitas das vezes nós olhamos muito para a história de Judas, que trocou Jesus por apenas 30 moedas de prata, mas nós não atentamos no fato de que Jonas ele pagou, ele teve ali uma perda para estar indo contra a vontade de Deus. A sua transgressão não foi algo que rendeu lucro financeiro, pelo contrário, ele gastou para fugir da presença de Deus, que é o que infelizmente muitos de nós temos feito. Nós temos, muitas pessoas estão gastando para fugir, muitas pessoas estão gastando para não estar aqui na igreja numa hora dessas, muitas pessoas estão gastando o seu tempo, horas e horas com coisas fúteis, ao invés de procurar ter um relacionamento sério com Deus, que Deus tanto almeja e tanto busca que tenhamos esse relacionamento com Ele. Então muitas das vezes nós nos portamos semelhantemente a Jonas, pagando, dando os nossos recursos para fugirmos, para esquecermos da responsabilidade que Deus nos colocou aqui na terra. E outro ponto interessante de se notar é que o navio estava cheio de marinheiros que eram pagãos. Os marinheiros não eram crentes. A gente sabe muito bem que a Bíblia vai falar, lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Não satisfeito com apenas fugir da presença de Deus, Jonas o faz chegando no meio de um povo ali que era pagão, que poderia muito bem conturbar e torcer os valores que o profeta tinha. Ele poderia muito bem sair daquele barco idólatra, ele poderia muito bem sair daquele barco na prostituição, nas práticas horrendas que os pagãos tinham. Então a gente também tem que vigiar em qual o navio que nós estamos embarcando. Será que estamos embarcando no navio que Cristo está conosco? Ou será que os navios que nós embarcamos é com marinheiros pagãos, que distorcem a palavra de Deus, distorcem os valores que Deus passou para nós? Nós devemos nos atentar com quem nós estamos interagindo. Após fugir, Deus manda uma tempestade para chamar a atenção de Jonas. Porém, o profeta estava dormindo. Esse ponto, meus irmãos, é importante a gente frisar aqui, porque primeiramente, Deus manda a tempestade justamente porque Deus disciplina aqueles que o amam, mas principalmente devemos nos atentar ao fato que Jonas estava dormindo naquela hora. Ora, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que a gente não pode dormir como os demais, a gente deve viver sóbrio. Eu até refletindo sobre essa passagem, até cheguei à conclusão que se existisse ônibus na época do apóstolo Paulo, ele usaria a expressão dormir no ponto nessa passagem, porque ela faz totalmente o sentido. Imagine que você precisa ir embora, voltar para sua casa, e você para isso precisa pegar o ônibus. Só que ali no ponto de ônibus você dorme e o seu ônibus passa, você perde o ônibus. Porém, tem uma diferença entre o ônibus aqui da terra e o ônibus do céu. Ora, se você dormir e perder o ônibus da terra, logo mais vai passar um outro ônibus. Porém, se a gente dormir e não se atentar ao ônibus do céu, não haverá outro ônibus. O buraco é bem mais embaixo. Então, nós não devemos tomar essa atitude do profeta de em meio à tempestade estar dormindo, estar cochilando, estar vivendo a deriva, como se nada a gente não se importasse com nada. A gente deve estar atento e vigilante todos os momentos da nossa vida, porque, como foi cantado aqui agora, não sabemos quando Cristo vai chegar. Pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui a 10 minutos, 10 anos. Então nós devemos estar preparados para todo tipo de ocasião. Outra coisa que é importante notarmos é que os marinheiros, eles lançam a carga do barco em meio àquela tempestade. Ou seja, o fato de Jonas estar dormindo não causou apenas um perigo
no sentido espiritual, mas também causou perdas materiais, porque os marinheiros tiveram que sacrificar as cargas que havia no navio. Se Jonas tivesse acordado, rapidamente ele entenderia que aquilo estava acontecendo porque ele tinha desobedecido a ordem do Senhor e não haveria necessidade de perder a carga do navio. Então nós devemos também prestar atenção, porque muitas das vezes quando nós ficamos dormindo, ficamos cochilando, não estamos vigiando, às vezes a gente não só corre o risco de perder o ônibus para o céu, mas a gente corre o risco de perder as oportunidades, as portas que Deus abre para a nossa vida também aqui na terra. Por isso nós devemos estar o tempo todo de olhos abertos e vigilantes para o que Deus tem reservado para nós. Eventualmente, Jonas ele é lançado do barco para o mar. E Deus manda um peixe para resgatar o profeta. Deus ele não desiste de nós, mesmo que nós fujamos, mesmo que nós cometamos os erros parecidos com os erros que o profeta Jonas fez, ele ainda não esqueceu de nós, como ele não esqueceu o profeta. Em Gênesis 37, José é jogado no fundo do poço pelos seus próprios irmãos, mas Deus tinha um chamado para a vida de José. Em Daniel 6, Daniel é lançado na cova dos leões, mas Deus ainda tinha um propósito com a vida de Daniel. Em Apocalipse 1, João é exilado na ilha de Patmos por pregar o Evangelho, mas Deus ainda tinha um propósito com a vida de João. Em Atos 12, Pedro é lançado na prisão, mas Deus ainda tinha um propósito com a vida de Pedro. Em Jonas 2, nós vemos que o profeta ele é arremessado para o mar, mas Deus prepara o peixe para que ele não venha a padecer, mas que ele venha ter mais uma oportunidade de se arrepender. E aí chegamos na situação do capítulo que nós lemos. O profeta, ele efetua então uma oração a Deus. Oração é uma atitude poderosa, é uma ferramenta muito importante para as nossas vidas como cristãos. A Bíblia vai dizer que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Paulo nos orienta a orarmos sem cessar, incansavelmente. E ainda, quando ele vai falar para nos revestirmos da armadura espiritual, para estarmos preparados pelos ataques do mundo, ele orienta no final: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Paulo diz que a oração é o que complementa, é o que blinda a nossa armadura espiritual. E sobre oração é importante nós destacarmos alguns pontos. Primeiro, Deus ele não responde a nossa necessidade, ele responde a nossa oração. Não adianta de nada a gente estar com um problema, estar com uma dificuldade, se a gente não apresenta ela em oração a Deus. Porque Deus conhece a nossa necessidade, mas ele requer que nós nos humilhamos em sua presença em oração para que possamos alcançar isso. Segunda coisa que é importante a gente notar é que não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo recebendo uma presença fast food, como muitos aí estão buscando. Para você ter uma vida santa é necessário orar, buscar todos os dias, se santificar mais. Não existe essa história de você só vir aqui no domingo, tocar nas vestes de Jesus e você já sai curado. Porque antes de tocar nas vestes de Jesus, é necessário que venha um Jairo, se adorar, se prostrar diante de Deus e chamar Jesus para a sua casa. Então nós devemos entender que a oração também é importante, porque nossa vida de santificação é um processo a longo prazo e não a curto prazo. E a terceira coisa é que a oração não nos concede autoridade sobre Deus. Infelizmente, muitos têm tratado a oração como algo que coloca Deus contra a parede. Se Deus existe e é real, Ele vai ouvir minha oração. Mas a verdade é que o Evangelho não é sobre nós escrevermos uma lista e Deus assinar embaixo. É sobre Deus escrever a lista e nós em oração chegarmos e falar: Senhor, eu assino, eu aceito o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Porque muitas das vezes o propósito de Deus contradiz a nossa vontade, mas nós devemos nos submeter ao Deus que é todo soberano. E o ponto final que eu deveria frisar aqui, já que o tempo não é muito agradável, gostaria de falar que mesmo que a situação seja difícil, um crente fraco de joelhos é mais forte que uma legião de milhares de demônios, porque está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes 9:4, para aquele que há vida, enquanto há vida, há esperança, porque mais vale um cão
foi exatamente o que Jonas fez. Jonas relata aqui nessa oração que na angústia, no tempo de dificuldade, no ventre do abismo, ali dentro daquele peixe, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a voz dele. Mesmo numa situação que era humanamente impossível Jonas sobreviver, ali dentro daquele peixe, o Senhor ainda estava com ele. Mesmo Jonas prossegue ainda no versículo 7 dizendo: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Não permita, meus irmãos, que a situação sufoque a vossa fé, mas nós devemos lembrar que Deus cuida da gente. Ainda havia vida para Jonas. Por exemplo, quando um jovem eutico cai do prédio, Paulo vai olhar aquele jovem morto e vai dizer que ainda há vida. Então eu gostaria de fazer aqui também um apelo às mães, porque muitas das vezes a gente pode haver alguns familiares, às vezes os filhos, eles se desviaram, eles se conturbaram, eles não estão mais interessados em servir o Senhor. Às vezes você fez o seu papel, levou eles para a escola dominical, fez crescer aqui na casa do Senhor, mas ele resolveu fugir da presença de Deus, que nem Jonas fugiu da presença de Deus. Porém, eu venho aqui dizer, em nome de Jesus, não desista do seu filho, não pare de orar pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua família, porque da mesma forma que Deus providenciou o peixe para Jonas, Deus é poderoso e está cuidando da nossa família. Então nós não devemos deixar essas coisas, a situação, não importa qual que seja, nos frustrar. Devemos perseverar em oração até o nosso último fôlego de vida, porque Deus ainda também tem um propósito para os nossos parentes, para as pessoas que estão lá no mundo. E por isso eu gostaria de agradecer a oportunidade no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Muito obrigado, Leandro. Da próxima vez dá para perceber que tem que aumentar seu tempo, né? Foi pouco, graças a Deus por isso, né? Mas que palavra cristalina, né? Muito clara, objetiva, fácil de entender. E eu acho que dá para remoer, né? Vocês vão levar para casa remoendo depois que vocês passarem várias emoções aqui que vão ser ainda agora, né? Mas leva a palavra, deixa eu perder a palavra não, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quero convidar a irmã Thelma que vai agora direcionar a palavra agora em homenagem às mamães. Enquanto a irmã Thelma chega, irmão, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês. Lembre-se que domingo que vem é o dia D, viu, irmãos? Domingo que vem é o nosso dia D. O que é o dia D, irmãos? É o dia em que todas as igrejas Assembleia de Deus no campo de Belo Horizonte, são 468 congregações, vão para a rua cultuar o Senhor. E o Xangri-Lá está dentro. Amém. Então eu gostaria de pedir vocês que adianta o arroz, já assa a carne no sábado, prepara o que vai preparar, para a gente poder participar desse trabalho. E chegando aqui na escola dominical, ninguém falar e sair correndo. Ah, porque eu não sei fazer isso aí. Tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então já se prepara para que domingo você participe com a gente. A gente terá aqui a participação de um grupo aqui do Nacional que vai estar nos auxiliando nesse trabalho aqui domingo que vem. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus por isso. Thelma, está com o trabalho agora direcionado às mamães. Como eu não sou mãe, agora eu vou ficar só eu. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesse trabalho especial, né? Agora é o momento de homenagem ao Dia das Mães. E que Deus possa abençoar cada mãe desta noite, né? Parabéns para todas as mamães, tá bom? Saber que vocês são especiais para todos nós aqui, tá? Vocês são exemplo para nós, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada uma pelo seguinte papel, né, que tem dado a todas as mães. Vamos começar aí com... Já ouvi uma criança louvando o Senhor, né, nessa homenagem. Vem cá, Isabela, louvar o Senhor. Logo após a Isabela, a irmã Ju vai estar trazendo uma mensagem aqui para as mães. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei.
você canta muito bem, tá bom? Vamos ouvir agora a Ju. A irmã Ju vai estar lendo uma mensagem para as mães. Vamos, irmãos, na paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que vieram alimentar o culto conosco. O Senhor nosso recompensado, viu, irmão Celso? Estou tanto tempo sem voltar, irmão Celso. A congregação de Xangri-Lá está com muita saudade de vocês, tá? E que não seja só esse dia. Nós estamos esperando que o Senhor volte de novo para louvar a Deus junto conosco, tá? De todas as mulheres, mães que fiquem de pé, por favor, escrevi com muito carinho. Mãe, presente de Deus. Mãe, expressão do amor divino, presente do céu em forma